Carolina Belo. O assunto de hoje é justamente qual moeda levar para uma viagem internacional e tem a ver com planejamento financeiro. Já falamos sobre planejamento financeiro semana passada também. O tema de hoje, como eu falei, é qual moeda levar em uma viagem internacional. E essa é uma das maiores dúvidas que acomete quem deseja fazer realmente uma viagem internacional. Eu sempre recebo algumas perguntas relacionadas a isso quando eu abro a caixinha, né, lá no Instagram, para as dúvidas. E as pessoas sempre perguntam assim, será que é melhor comprar dólar? Ou será que é melhor comprar euro? Ou levar o real? Posso levar o real? Ou ainda comprar moeda local aqui no Brasil mesmo? Então, assim, se você vai viajar para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para algum país da União Europeia, essa resposta ela pode ser bem mais simples, né? Dólar para os Estados Unidos, libra esterlina para a Inglaterra e euro para os países da União Europeia. Agora, a questão é assim... uma coisa antes da gente falar sobre isso, né? Esquece a permuta entre as moedas desses países. Por exemplo, eu vou levar dólar para a Inglaterra, porque tá mais barato comprar o dólar, e euro para os Estados Unidos. Isso vai ser um grande erro, porque você vai ter que fazer a compra no Brasil, e aí você já perde, pagando imposto e etc. E aí depois, quando você chegar lá, você vai ter que trocar. E aí você vai fazer mais uma troca, ou seja, tem mais um prejuízo, porque vai ter mais encargos em cima disso. Então, só faz isso, levar dólar para a Inglaterra, por exemplo, se você já tem essa moeda em casa e aí não tem mais o que fazer, que é passar coisa. Senão, não vale a pena, ok? Isso é a famosa bitributação. Bitributação é aquela expressão que a gente usa para situações onde há trocas de câmbio duas vezes. Então, aí você teria que trocar reais por dólar, depois reais por libra esterlina, por exemplo. E aí, com isso, você perde dinheiro. Bom, entendendo isso, agora a gente pode voltar ao que eu estava falando, né? Se a sua viagem for para outro país da América do Sul, por exemplo, já fica mais difícil, porque assim, é dólar, é euro, ou se outro país que não seja da área do euro, ou para um país asiático. Então, nessas situações, qual seria a melhor opção para a gente escolher, né? Vai levar o quê? Então, situações como essas, elas não possuem uma resposta assim tão óbvia, digamos assim, como as respostas anteriores. Por isso é sempre bom a gente trazer o conceito de moeda forte, né, e moeda fraca, né? A força da moeda. O que é uma moeda forte e o que é uma moeda fraca? Moedas fortes, então, são basicamente as moedas que são comercializadas internacionalmente e elas mantêm o seu valor, elas não perdem o valor. E aí, quais seriam essas moedas fortes, né? Como exemplo, a gente pode falar o dólar americano, o euro, a libra, o franco suíço, o dólar canadense, o dólar australiano, o ien, a coroa dinamarquesa, a norueguesa, a sueca. E aí a gente tem conceitos de moeda forte, então, consequentemente, a gente tem as moedas fracas, que são aquelas que o mercado não considera suficientemente seguras para fazer a reserva de valor. E aí essa comercialização, ela é mais especulativa, digamos assim, com uma diferença muito grande entre as cotações, tanto de compra quanto de venda. E aí quem compra pagando bem mais do que a moeda vale, e quem vende acaba recebendo bem menos do que a moeda vale. Então é uma coisa bem ruim. Mas quais são essas moedas fracas? São as moedas de todos os países que não foram falados anteriormente, né? Resumidamente, se você vai viajar para um país de moeda forte, vale a pena comprar a moeda do país aqui no Brasil. Agora, se você for viajar para um país de moeda fraca, normalmente não vale a pena comprar a moeda aqui no Brasil. Você pode fazer contas, claro, né? Então, o que você pode fazer com isso? Você pode comprar a moeda forte, então o dólar ou o euro, no Brasil, e depois, quando chegar lá, trocar pela moeda local. Você pode fazer um cartão pré-pago numa moeda forte, o que é bom, que aí você evita as pegadinhas, né, das casas de câmbio. A gente vai falar depois sobre isso um pouco. E em alguns poucos casos, você pode, ou até mesmo deve levar reais para chegar lá e depois trocar. Normalmente, onde a cotação do real é vantajosa, ela é bem pequena, tá? A gente tem Colômbia, Uruguai, Argentina e Chile. E tem um detalhe, né? Atenção, assim. Prefiro sempre fazer o câmbio nas capitais e nas cidades maiores, como, por exemplo, Buenos Aires, Montevidéu, Punta del Este, Colônia de Sacramento, Santiago, Valparaíso, ou então até mesmo Bogotá, né? Porque senão leva dólar. Porque nessas cidades menores, desses países que eu falei, você pode até conseguir vender reais, mas é uma cotação bem desvantajosa. E na maioria dos casos, é melhor você comprar a moeda forte, como eu falei aqui no Brasil, e trocar pela moeda local depois que você chegar lá. Aí você vai pensar assim, mas e a bitributação? Apesar de contrariar o que é considerado como um senso comum, essa prática de você levar dólar ou euro e trocar no destino, você pode até reduzir em 20% os gastos que você teria ao comprar diretamente no Brasil, né? Bom, dentro dessa questão aí de moeda forte, eu recebi uma pergunta, uma caixinha, que também ela é bem interessante, vale a pena a gente colocar aqui. Euro é melhor que o dólar, que ele é mais caro, né, e tal? Bom, o dólar mantém já há bastante tempo o status de moeda internacional valorizada, e é
ele que serve de parâmetro para a cotação das outras moedas, inclusive o real, ok? Mas, mesmo assim, em alguns casos, sempre em alguns casos, tem que pesquisar muito, o euro se mostra mais vantajoso do que o dólar. Por exemplo, por questões políticas ou geográficas, em alguns países a conversão é melhor com euros do que com dólares. Um exemplo clássico é Cuba. O euro ele é muito mais vantajoso lá, já que não tem taxação sobre a moeda como ocorre com o dólar. E esse também é o caso dos países do leste europeu, né? De repente Hungria, República Tcheca, Polônia e do norte da África. Então é mais fácil você levar euro para esses países. Bom, com tudo que a gente falou, deu para perceber que o dinheiro que você vai levar para viagem vai depender muito do país para onde você vai, não é? E aí, antes da gente continuar, a gente precisa falar um pouco sobre cotação de compra e de venda, né? Que às vezes a gente faz uma confusão e, nesse caso, é importante. Então, quando você vai comprar uma moeda no Brasil, o que vale é a cotação de venda, ou seja, a cotação pelo qual a casa de câmbio está vendendo essa moeda para você. Agora, quando você vai vender os seus dólares ou os reais fora do Brasil, ou seu euro, o que vale é a cotação de compra, ou seja, a cotação da casa de câmbio, que ela está comprando os seus dólares ou os seus reais ou o seu euro. Geralmente a gente pensa que é o contrário, né? Então, assim, para não confundir, saiba sempre que a cotação, no momento que a gente vai comprar alguma coisa, sempre é pior. Tá na alta na hora que a gente vai comprar e sempre mais baixa na hora que a gente precisa vender, tá? É um mundo injusto, né? Mas é isso que acontece. Todas essas operações são feitas em casas de câmbio. E aí, as casas de câmbio, elas têm cada uma, elas são livres para fixar as suas cotações. Por isso que a gente tem diferença entre as casas de câmbio. E aí, é melhor a gente pesquisar bastante, claro, e fazer câmbio em ruas em que tenha muitas casas de câmbio para aproveitar a concorrência, né? As casas de câmbio que funcionam à noite e nos finais de semana, elas também pioram sensivelmente aí as cotações fora do horário bancário, né? Então, se possível, troque sempre dentro desse horário. As de lugares pouco povoados, por exemplo, Atacama, ou com excesso de turistas, assim, Bariloche, Cancún, elas tendem a oferecer cotações piores do que as das capitais dos seus países. E aí isso me lembra, né, que quando a gente foi pro Atacama, eu me arrependi, assim, amargamente por não ter trocado mais dinheiro em Santiago, porque lá no Atacama estava bem mais alta a cotação. Outra coisa que você pode pensar é, assim, escolha as casas de câmbio com a menor ou sem nenhuma taxa de serviço sempre que você conseguir. É aquilo, né? Tem que pesquisar. Então, por isso, você tem que reservar um tempo no local do destino para você pesquisar, para você ir atrás disso. Normalmente, as casas de câmbio na cidade, elas têm taxas e cotações melhores que as do aeroporto. No aeroporto, troca somente uma pequena quantidade logo que você desembarcar, por uma questão de necessidade, né? Por exemplo, quando eu vou à Turquia, eu levo o euro e troco mais ou menos 20 euros para garantir a chegada ao hotel com o transporte público, porque eu compro a fichinha do metrô e tudo mais, né? Novamente, aí no caso, o euro é forte lá e tem grande procura nas casas de câmbio turcas, assim fica mais fácil a troca por uma melhor taxa de conversão. A questão, assim, se eu levasse o real para a Turquia, como há pouquíssima procura, né, de real, interesse, né, pelo real na Turquia, caso aceitem, porque eu nunca vi aceitarem, as casas de câmbio local, elas pagariam bem abaixo da cotação oficial, então não vale a pena. Outra questão de levar euro é que em muitos lugares de Istambul é possível fazer as compras dos produtos com o próprio euro. Então, às vezes é mais baixa a cotação, mas, né, a conversão, ela pode não ser muito favorável ao cliente, mas às vezes você troca direto, né? Tem que ver aí na hora. E um caso que eu também gostaria de falar aqui, já que muitos dos corredores gostam de participar de provas em Buenos Aires, é sobre a Argentina, né? A Argentina, ela tem 2 câmbios, o oficial e o paralelo, que é chamado de câmbio blue. Atualmente, o câmbio blue, ele paga o dobro do câmbio oficial. Vocês podem olhar uma página chamada Paralelo Oi. Eu posso até colocar o link aqui embaixo. Você vai ver a cotação de compra, né? E aí você vai ver quanto que tá o dólar blue e quanto que tá o dólar oficial em pesos. E mesmo sendo ilegal, o câmbio blue, ele é super comum na Argentina. Todo mundo recorre a ele. E os lugares que fazem esse tipo de câmbio são as chamadas cuevas. São lojas que enviam dinheiro ou até mesmo casas de câmbio legalizadas. Mas aí você pensa, putz, o negócio ele é uma contravenção, né? Não vou pagar uma coisa que é ilegal, digamos assim. Então você tem um canal que é legal, que vai se basear na cotação câmbio blue, que é mandar dinheiro pela Western Union.
E aí você manda o dinheiro e chega lá e pega. E pode ser mais simples e você não tá fazendo uma coisa ilegal de chegar lá na hora e, eu vou comprar aqui nessa lojinha. Você pode não se sentir bem com essa situação. Mas os próprios argentinos fazem isso justamente porque a moeda deles é muito desvalorizada. Então, só para vocês saberem isso. E aí, mas tem que lembrar que a Western Union, quando você mandar esse dinheiro, você também vai ter uma perda, porque tem o IOF e vai ter também a taxa de envio, que dependendo do montante que você estiver mandando, pode variar aí entre R$9 até R$40, né? Então, tem que, aquilo que eu falei, né? Pesquisar sempre, para não perder. Perder a gente sempre vai, mas para não perder muito dinheiro. Aí você vai pensar, não vale a pena comprar pesos argentinos no Brasil? Infelizmente, não vale. Mas tem uma exceção, claro. Se você estiver em Foz do Iguaçu, aí você pode fazer câmbio no centro de Foz, onde normalmente a cotação é boa. Então, pensa nisso. E a gente entra em outro conceito, que é a compra da moeda no momento certo, né? Antes de qualquer coisa, é muito importante falar que, independente da moeda que você pretende levar para sua viagem, saber comprá-la no momento certo é primordial, é essencial, né? As variações cambiais, elas ocorrem diariamente e podem afetar totalmente seu planejamento. Você pensou numa coisa, mudou tudo, né? Então, uma cotação mais alta, por exemplo, pode reduzir o seu poder econômico na conversão para o dinheiro estrangeiro e aí, consequentemente, você está perdendo dinheiro. O ideal, segundo os especialistas na área, é que você compre sempre o dinheiro estrangeiro aos poucos, durante um período de tempo, né? Vai sempre numa casa de câmbio e vai comprando. Um dia você paga um pouco mais, em outro você paga menos. Com isso, você vai diluindo, né? Garante que você vai comprar essa moeda numa cotação média. E aí o seu prejuízo vai sendo diminuído, vai sendo diluído nesse montante todo, né? A gente falou sobre isso na aula passada sobre gastos ocultos, inclusive, se você perdeu, tem um artigo no Viajar Correndo sobre o tema. Eu vou deixar o link aqui. Bom, a gente está chegando ao final da nossa super aula sobre qual moeda levar em uma viagem ao exterior. Se ficou alguma dúvida, aquilo de sempre, não deixe de colocar aqui. Então é isso, gente. Eu espero que tenha elucidado um pouco aí essa ideia de qual moeda levar. É sempre uma dúvida que muitas pessoas têm. E é isso, então. Hoje eu vou ficar por aqui. Um super beijo e até a próxima!